um conselho para o dia de hoje, que sirva para você e para mim também. Toma muito cuidado com o orgulho. Exatamente isso que eu falei. Vamos falar sobre esse sentimento? Um sentimento que costuma estar escondido nas pessoas, mas que influencia diretamente os seus comportamentos. Vou repetir. Cuidado com o orgulho. Essa é a palavra de ordem para o dia de hoje. O orgulho é um sentimento de prazer, de satisfação com o próprio valor, com a própria honra. O orgulho é um sentimento egoísta de admiração pelo próprio mérito, um excesso de amor próprio. Normalmente, o orgulho se assemelha à arrogância, à soberba. Vamos para a Bíblia. Na Bíblia nós encontramos várias passagens onde Deus condena esse sentimento. Vou citar alguns para você. Provérbios 29 e 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 e 6 diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se os mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Tem mais. 1 Samuel capítulo 2, verso 3 diz assim: não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e Ele é quem julga os atos do homem. Está lá em Provérbios capítulo 8, verso 13 assim: temer o Senhor é odiar o mal. Odeie o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Tem outra passagem em Obadias, capítulo 1, verso 3. A arrogância do seu coração tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo: quem poderá me derrubar? Aí vem Provérbios, no capítulo 21, verso 24. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Provérbios, capítulo 11, verso 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios, capítulo 21, verso 4. A vida do pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Quer dizer, mediante tudo que foi dito, preste atenção uma coisa. O orgulho, ou o orgulhoso, ele constrói uma barreira ao redor de si. Uma barreira que o assegura de que ele está certo, de que é irrepreensível, de que não precisa mudar. E isso enche de segurança. Essa barreira o protege com uma intenção egoísta, pois ele nega a possibilidade de aprendizado e, caso tenha sucesso, poderá trazer uma falsa sensação de eu estava errado. E, meu amigo, para o orgulhoso reconhecer o erro é muito difícil. Queridos, o orgulho é um sentimento nutrido pela imagem que a pessoa tem dela mesma. E essa imagem, ela pode ser real, como ela pode ser uma imagem imaginária, né? Tem pessoas que sabem que nutrem esse sentimento e outros não. As que sabem estão numa condição mais crítica, porque embora tenham consciência que é errado, mas elas têm prazer nesse sentimento. Esse sentimento, ele dá à pessoa a sensação de poder, a sensação de controle. Os orgulhosos são pessoas que se julgam superiores por terem alcançado alguma posição melhor, seja ela de que natureza for. E aí com isso, o orgulhoso ele se vê como melhor e superior aos outros. E aí ele inferioriza os outros, embora tenha um discurso de falsa humildade. Muitas vezes as pessoas, elas se orgulham das suas conquistas e elas querem expor para todos aquilo que conseguiram. Mas aí, quando os outros não dão tanta importância, elas acabam achando que estão sendo invejadas, o que traz uma satisfação pessoal. O orgulho se ramifica em arrogância, soberba, presunção, prepotência, vaidade, egocentrismo, intolerância, desdém, inflexibilidade, preconceito. O orgulho acredita que para um está certo, né? O orgulhoso ele acredita que para um está certo, o outro tem que estar errado. Ou ainda ele acredita que aceitar o que o outro diz é dar o braço a torcer, e ele não gosta disso.
Então, toda essa gama de situações coloca as pessoas que sofrem desse mal numa posição inatingível, uma vez que se julgam certos em seus pensamentos. Eu sou ousado em dizer que pessoas orgulhosas, elas são intratáveis. Elas não aceitam mudança, não aceitam correção e muito menos repreensão. Os arrogantes são abatidos pelo Criador, é a Bíblia que está dizendo isso. 2 Coríntios 11:30. O apóstolo escreveu: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Vou falar um assunto, você tem direito de discordar. A Bíblia trata desse assunto lá no livro de Jó. O pecado de Jó foi o orgulho. Tem gente que diz que Jó não teve pecado. O único que não teve pecado foi Jesus. Jó era tão certo de suas convicções que Deus precisou falar diretamente com ele após ter mostrado suas fraquezas. No livro de Jó, Deus mostrou a Jó através de um dos seres que ele criou, que era tão forte e perfeito que não podia ser destruído por ninguém a não ser pelo próprio Criador. Estou falando do Leviatã, que é um mistério para muitos estudiosos da Bíblia. Está lá em Jó 40, verso 15. Assim, ó. Agora, pois, considere o Leviatã, a quem eu fiz junto com você. Ele come grama como um boi. Ou seja, Deus descreve os atributos desse ser, o quanto era poderoso e superior a todos os animais. Ele é classificado como o primeiro entre as obras de Deus. Mas olha, Deus mostra que somente seu Criador pode se aproximar dele com a sua espada. Está lá em Jó, capítulo 40, versículo 19. O orgulho de Jó causou estrago em todas as áreas da vida dele. Na saúde, causando enfermidade. Jó, capítulo 30, versículo 17. Na família, tirando seus filhos. Jó, capítulo 1, verso 18. Nas finanças, fazendo ele perder seus bens. Jó, capítulo 1, verso 13 até o 17. Na honra, sendo desprezado por todos da cidade. Jó, capítulo 30, verso 11. Na crença, mostrando que ele queria ser mais justo do que Deus. Jó, capítulo 40, verso 8 a 14. O orgulhoso pode não chegar a esse ponto de se achar mais justo que Deus, mas com relação aos outros mortais, ele se acha assim. Aí Deus completa seu discurso, falando sobre esse ser, o Leviatã que ele criou. Está lá em Jó, capítulo 41, verso 25. Na terra não há nada como ele, uma criatura sem medo. Ele olha diretamente para todas as coisas altas. É rei sobre todas as feras soberbas. Ele está falando do Leviatã. O coração do orgulhoso é cheio de soberba, queridos. Embora o discurso dele seja sempre de humildade. Mas isso é uma maneira de encobrir suas atitudes. Deus ele fez essa analogia para que pudéssemos entender o perigo que está correndo o orgulhoso. Se não fosse a forte mão de Deus, Jó não saberia que ele também pecava diante de Deus. As atitudes dele em termos de retidão não eram erradas, mas o coração dele não era humilde. Por isso, meu amigo, quando Jó entende a sua condição, ele faz uma declaração maravilhosa. Capítulo 42, versos 5 e 6, ele diz: eu tinha ouvido falar de ti com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Portanto, detesto a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. As armas contra o orgulho, a arma mais eficaz é a humildade. Outro conselho: não espere ser confrontado por Deus para ser tratado nessa área. Mude antes. Ore, busque no Senhor o arrependimento de todo o orgulho que porventura esteja no seu coração. Querido, peça que Deus limpe seu coração e que coloque sobre você o manto da humildade. Isso é para mim e para você. Saúde e paz, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.